Não precisam se colocar de pé, irmãos. Abra vossas Bíblias somente. Eu vou ser rápido naquilo que Deus colocou ao meu coração nessa semana. E qual é a aplicação disso para os nossos dias? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Eu vou ler alguns versículos. Conforme eu vou falando, o Jonatas vai colocando aqui. Amém, Jonatas? Mateus capítulo 24. O sermão profético. O princípio das dores. Versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles fazem uma pergunta. E Jesus, ele respondendo, ele disse-lhes: Acautelai-vos, fiquem calmos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7: Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 36, ao qual nós lemos: a exortação à vigilância. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Versículo 39, eu encerro aqui. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Senhor Deus, hoje é um culto de conscientização missionária. Nos faça entender nessa noite que eles lá fora precisam ouvir e nós precisamos falar. Nos ajuda, Senhor, nos reveste, nos enche do Teu Espírito, para que possamos fazer aquilo que Te apraz. O texto de Mateus 24, 25, Jesus instrui através do sermão chamado sermão profético, lembrando que essa é a última semana de Jesus em vida, é a semana da paixão. E a semana da paixão foi a semana que Jesus mais trabalhou. Ele instruiu, ele alertou, ele exortou, encorajou os seus discípulos. E Jesus, ele começa a instruir não de coisas que talvez irão acontecer, mas Jesus, ele instrui de coisas que vão acontecer.
E um dos assuntos que Jesus trata em Mateus 24 e 25, desses capítulos, é sobre o arrebatamento da igreja. Ele trata no capítulo 24, 25 de Mateus, ele vai tratar acerca de algo oportuno para ser falado em nossos dias, que é sobre o arrebatamento da igreja. A primeira vinda de Jesus, ele veio para buscar aquele que havia sido perdido, os perdidos. A segunda vinda, ele vem para levar os salvos. A primeira, ele veio para quê? Para salvar aqueles que haviam se perdido. A segunda vinda dele, ele vai vir para a igreja. Para quê? Para buscar os salvos. A terceira é outro assunto. Os discípulos, interessante que os discípulos perguntaram para Jesus quando seriam os sinais da sua vinda. E Jesus, ele disse: olha, fiquem tranquilos, se acalmem, não cabe vocês saberem agora. Mas Jesus, ele deixou algumas dicas, alguns sinais de algumas coisas que iriam acontecer quando estaria próximo da sua vinda para buscar os salvos. E Jesus, ele responde que seria um tempo. Eu louvo a Deus que aqui tem uma igreja que está observando os sinais. Aqui tem uma igreja que observa os sinais. E eu estou pregando para uma igreja que observa os sinais. Eu estou pregando para discípulos de Jesus. E ele responde: olha, eu vou deixar alguns sinais para vocês observarem. Será um tempo de engano. Ele dá pista de esses sinais. Ele diz: olha, haverá um tempo de engano aonde muitos virão no meu nome. Muitos vão trazer um evangelho de facilidade, um evangelho de prosperidade, não um evangelho de renúncia, um evangelho de mudança de vida, um evangelho de caráter forjado. Nós estamos aprendendo isso na escola dominical esse trimestre. Haverá esse tempo de engano, aonde muitos entrarão no templo de uma forma e sairão da mesma forma. Tempo de engano é um tempo de amontoado de pessoas, não de adoradores, mas um amontoado de pessoas que vão aos cultos não para dar, mas para receber algo do Senhor. Esse tempo de engano é tão forte, tão grande, que existirá líderes que estarão apenas no interesse de tirar a lã da ovelha, não se importando com a sua espiritualidade, como você anda, como você caminha, o processo de ensino, de degrau, subir degraus. Eles não vão se importar com isso, eles querem templos cheios, boas ofertas, sem se preocupar com a espiritualidade da ovelha. Tempo de engano, um tempo onde haverá explosão de seitas e heresias. Nós estamos aprendendo isso também. E nesse tempo de engano, muitos serão enganados, até aqueles que são escolhidos do Senhor. Ele vai dizer: vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerra. E a gente tem que entender que as dores de parto já se iniciou há 2000 anos atrás. Mas conforme a intensidade das coisas vão acontecendo, tão perto da gente, tantas coisas já foi falado aqui, no mundo inteiro, coisas acontecendo, patente aos nossos olhos. Isso é uma igreja que observa.
os tempos do fim. Ouvireis de guerra, rumores de guerra. É a intensidade das coisas que acontecendo uma coisa atrás da outra. A gente consegue entender que esse tempo é hoje. Disputa por poder. Nação se levantará contra nação. É o que nós mais vemos hoje. Disputa de poder. Rússia, Estados Unidos, China, tantas outras nações disputando poder. Quem tem a primazia do mundo, quem tem o melhor armamento, mais inteligente, as melhores armas químicas, nucleares, eles têm essa disputa, está se cumprindo, e isso está intenso. Guerra em Israel, guerra na Ucrânia, todo lugar, peste, enchente. Vamos falar da nossa nação, irmãos. Só aqui na nossa nação a gente já começa a observar queimadas, enchentes, chuvas. Num dia cai uma chuva do mês inteiro. Uma igreja que observa os sinais, ela sabe, Jesus está voltando para buscar os salvos. Reino contra reino. Nós vemos igrejas centenárias, disputa de poder, se corrompendo, a religião corrompida, igrejas centenárias, irmãos, sendo manchete no Assembleanos de Valor. Eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Tenham paciência comigo, eu chego lá. Aleluia. Ministérios centenários se devorando, seus líderes. As ovelhas desnorteadas, não sabem para onde ir, a quem elas devem ouvir. Jesus está voltando. Aí ele vai falar no versículo 24:8: todas essas coisas são o princípio das dores. Tudo isso que está acontecendo é o princípio das dores, pastor Fernando. Uma mulher, quando ela vai dar à luz, conforme as dores, as contrações aumentam, e o intervalo entre cada contração diminui, ela sabe que está chegando o tempo do seu filho nascer. Eu me lembro quando a Natália nasceu e estava para nascer, a minha esposa com problema de pressão, e começou as contrações. Eu ficava toda hora medindo no relógio. Dava uma contração agora, depois de meia hora dava outra. Aí eu comecei a observar que diminuía. Não era mais meia hora, era 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Teve uma hora que não teve mais jeito, a contração não tinha mais intervalo. Eu falei, está na hora dessa menina nascer, vamos correr para o hospital. Eu louvo a Deus que em São Paulo é muito trânsito. Ela nasceu à noite. Quando eu cheguei no hospital, ela já estava estourando a bolsa da minha esposa. Mas eu estava atento nos sinais. E Jesus, ele compara, é igual, é a mesma coisa, as dores do parto, a gente tem que estar atento. E no texto que lemos, onde Jesus exorta seus discípulos e seguidores a termos vigilância. Gerações passaram. A geração entre Adão e Noé se passaram 2000 anos. A geração de Noé a Jesus foram mais de 2000 anos também. Entre Jesus e a nossa geração é também 2000 anos. Isto indica que o fim está mais próximo do que imaginamos. João escreve assim, uma das suas cartas, ele escreve: filhinhos, já é chegada a última hora. Nós estamos vivendo a última hora.
O relógio de Deus, o relógio da eternidade está quase marcando meia-noite. E como podemos perceber o que é a última hora? Quais são as evidências? Versículo 36 do texto que nós lemos, Jesus ele responde: o dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas somente o meu Pai. Versículo 37, Jesus ele dá algumas dicas novamente. Ele faz algumas comparações com as gerações passadas. Vocês estão me entendendo? Ele faz algumas comparações com as gerações passadas. Aí ele fala no versículo 37: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. É Deus olhando para uma geração, para uma cidade, para um estado, para um país. Versículo 38, porquanto assim como nos dias, ele volta a falar, assim porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé lhe representa a igreja preparada. A arca faz uma tipologia de Jesus Cristo. Noé pregou a arca, o único meio daquela época de salvação. O dilúvio representa a sentença. O contexto de Gênesis 6 vai dizer que eles comiam, bebiam e davam-se em casamento. Ou seja, eles levavam uma vida despreocupada, não buscavam a Deus. E por não buscar a Deus, a humanidade se corrompe. A maldade, a corrupção, a imoralidade, depravação moral, cheiro de pecado, inversão de valores, e isso tudo subiu até as narinas de Deus. O contexto de Gênesis 6 é esse. E Deus ele fala: olha, eu me entristeci de ter criado o homem. Eu queria destruir tudo, acabar com tudo. Mas Deus ele olha para no meio de uma geração corrompida, ele diz: eu achei a qual achou graça diante dos meus olhos. Será que Deus ele tem achado graça em nós diante dos olhos dele? Eu achei que eu vi graça nele. E hoje nós vemos a história se repetindo. Deus ele vê graça em um homem chamado Noé, e lhe coloca um projeto em suas mãos, de construir uma arca para preservar a vida. Noé ele representa a igreja preparada. A arca faz um tipo de Cristo. A salvação era pela arca. Aqueles que entrassem na arca seriam salvos. O dilúvio era a sentença. E Jesus ele olha, Jesus ele diz: olha, é como se ele estivesse dizendo: meu pai ele viu graça no homem e colocou o projeto nas suas mãos. Deus ele tem olhado para você e colocado o projeto em suas mãos. Agentes, Deus tem olhado para vocês e colocado o projeto na mão de vocês. Igreja, Deus ele colocou projeto em nossas mãos. Jovens, Deus colocou um projeto nas suas mãos. Músico, Deus colocou um projeto em suas mãos. E nós não podemos falhar. E hoje nós vemos a história se repetiu. Nos tempos de Noé, o tanto faz, não queriam ouvir a Deus,
não queriam ouvir a palavra. Noé passou 120 anos pregando e ninguém aceitou, a não ser a sua casa. O pecado naquela época subiu até as narinas de Deus. Corrupção, imoralidade. O certo se tornava errado, o errado se tornava certo. Os valores foram exterminados no meio do povo, e aquilo subiu até as narinas de Deus. A história se repete hoje, sim ou não? Sim ou não? Não vamos olhar para as outras nações, olha para a sua nação. Corrupção, inversão de valores, o errado que se torna certo, depravação moral, desejo desenfreado da carne humana, violência tem predominado a nossa sociedade. A busca por Deus já não é mais a mesma. Versículo 39, eu vou encerrar. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O dilúvio foi uma sentença. A sentença chegou para a geração de Noé. Jesus, ele está falando isso, ó, a minha geração está como a geração de Noé. É como se hoje eu estiver ouvindo Jesus dizer: André, essa geração também está como os dias de Noé. Tá a mesma coisa, só mudou a história, se repete novamente. Sejam sinceros, irmãos. Hoje nós presenciamos coisas absurdas que antes eles faziam atrás do muro. Hoje não, é da cara dura, é na sua frente. Matam, roubam e saem sorrindo. Corrupção, inversão de valores, homem querendo ser mulher, mulher querendo ser homem, inversão de valores. Família, não é mais necessário a presença de um homem e de uma mulher. Duas mulheres querem constituir uma família, dois homens querem constituir uma família, dois barbudos se casam. Inversão de valores. Aí eu escuto uma voz dizendo assim: como nos dias de Noé, também é os nossos dias. Sim ou não? E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a volta do Filho do Homem. A sentença chegou, o dilúvio chegou para aquela geração. O dilúvio para quem estava do lado de fora é juízo. Mas quem está do lado de dentro da arca é socorro, é provisão de Deus, é estar por cima, é se aproximar do Altíssimo, é estar perto de Deus. Lá fora é juízo, mas quem está dentro da arca é socorro, é provisão, é mão de Deus, é alívio de Deus, é socorro de Deus. Dentro da arca, ela me aproxima de Deus. Dentro da arca, me leva para o propósito. Dentro da arca, me leva para um projeto. Dentro da arca, me aproxima de Deus.
O juízo não veio para quem estava dentro, o juízo veio para quem estava fora. Quem estava fora da arca foi levado pelas águas, morreram, evaporaram. Mas quem estava na arca estava por cima das águas, com as boas mãos do Senhor. Cadê o crente que está dentro da arca? O juízo não é para você, o juízo é para quem está fora da arca. A vinda do Filho do Homem. Aí Jesus ele fala: assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus é a nossa arca. Somente nele há salvação. Somente em Jesus há segurança. Somente em Jesus há socorro. O arrebatamento de Deus, o arrebatamento da igreja é sentença para quem fica, mas para quem é arrebatado está próximo de Deus, é estar junto de Deus, é confiar em Deus, é estar num gozo com Deus, numa alegria com Jesus, numa alegria com os apóstolos, numa alegria com as nações, com os irmãos, todos aqueles que subiram. O arrebatamento é sentença para quem fica, mas para quem sobe é alegria, é gozo, é felicidade, é cuidado, meu irmão. E eu estou pregando para uma geração que observa os sinais. Eu estou pregando para uma igreja que Deus tem projetos. Eu estou pregando por uma igreja que está dentro da arca. Estou pregando para uma igreja que está esperando o arrebatamento. O arrebatamento não é sentença para você e para mim, é alívio, é cura. Mas para aqueles que ficarem no arrebatamento, é dor, é choro, é pranto, é morte, é tristeza e sem presença de Deus. Que Deus os abençoe. Que possamos ser a igreja do arrebatamento, uma igreja que observa sinais. Se você está na arca, fica tranquilo, você está seguro. Mas se você estiver fora dessa arca, que é Jesus, um dia a conta vai chegar, o carnê vai chegar. E nessa noite eu quero fazer um apelo a você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você que está fora da arca, Ele está te convidando para entrar na arca. Ele está te fazendo um amável convite nessa noite: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descansos para vossas almas. Onde está você? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Você que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, e esse afastamento te levou para fora da arca. É tempo de retornar para a arca. Eu quero orar. Cadê você? Eu levante a mão, eu quero orar por você. Tem alguém nessas condições, irmão? Se não tem, que Deus os abençoe e lhe conceda uma nova oportunidade.